Olá pessoal, meu nome é Rogério Pires e falo direto dos estúdios da Complemétodos em São José do Rio Preto, São Paulo. Vamos agora resolver juntos as 10 questões mais fáceis da prova de matemática do Enem 2017, do caderno rosa número 8. O link para download deste caderno está logo abaixo na descrição desse vídeo. Então, deixe seus comentários, mete o dedo no like, marque a opção gostei desse vídeo e não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube Complemétodos para receber mais novidades sobre o Enem 2017, ok? Vamos juntos então! Questão 139. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minuto e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Muito bem, nós temos que bondinhos saem do nível do mar, que é o nosso bondinho A, e bondinhos saem do topo da montanha, que é o nosso bondinho B. A viagem total leva 1,5 minuto, que é a mesma coisa que 90 segundos. A viagem dura, então, 90 segundos. Muito bem, após o A ter saído do nível do mar, 40 segundos após, ele encontra um bondinho que veio do topo da montanha. Ora, se já transcorreram 40 segundos da viagem do bondinho A, faltavam quantos segundos para que o A atingisse o topo da montanha? Se a viagem toda é 90 segundos, se passaram 40 segundos, então faltavam 50 segundos para que o bondinho A atingisse o topo da montanha. Se todos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade, se faltavam 50 segundos para que A chegasse, nós podemos assumir que se passaram 50 segundos desde que o bondinho B partiu até o ponto de encontro. Ora, se o bondinho B partiu a 50 segundos e o bondinho A partiu a 40 segundos, a diferença entre eles é de 10 segundos. Então, o bondinho B partiu 10 segundos antes da saída do bondinho A. A alternativa correta para a questão 139, letra B, de bela questão. Entendi e vamos para a próxima. Questão 147. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação de velocidade de um veículo durante o congestionamento. Pergunta: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Muito bem, pessoal. Perceba que a questão quer o período de tempo em que o veículo permaneceu imóvel. Ora, se ele está imóvel, ele tem que estar com a velocidade zero, ou seja, eles têm que estar passando por esta horizontal do gráfico aqui, onde a velocidade é zero. Perceba que o único trecho do gráfico no qual o veículo, a velocidade, passa pela horizontal zero, é nesse trecho que eu estou aqui mostrando para vocês. Ou seja, entre o 6º e o 8º minuto. Ora, então ele ficou imóvel, ou seja, com velocidade igual a zero durante 2 minutos. A alternativa C de Complemétodos está contigo no Enem. Vamos para a próxima questão. Questão 152.
Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir que um hóspede, uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. Né? Olha aí que bucólica a questão. Né? A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é... Muito bem, pessoal. Normalmente, essa figura geométrica aparece na vertical, com uma base inferior e uma base superior. Mas aqui na questão, para confundir um pouco o candidato, essa figura aparece na horizontal, com uma das bases à direita, como eu estou mostrando para você, e a outra base na esquerda. Que figura é essa das bases? Ora, é um triângulo. Logo, isso é um prisma triangular. Veja que as arestas que ligam uma base à outra formam ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Logo, isso aqui se assemelha àquele chocolate Toblerone, quem conhece? O Toblerone. Portanto, essa figura é um prisma triangular reto, a alternativa E de entendi a questão, professor. Vamos para a próxima. Muito bem, questão 154. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada, como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Muito bem, pessoal. Essa é a figura na posição inicial. E essa foi a figura que se deslocou do A, então ela girou e veio aqui para essa posição. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de... Bom, pessoal, para resolvermos essa questão, eu vou dar um tempo para você dá um pause no seu vídeo e agora eu venho com a solução. Né? Para você resolver essa questão, vamos fixar uma das arestas aqui do quadro. Né? Eu escolhi essa aresta da direita, que passa por B e fica na frente do peixe. Essa aresta, vamos aqui para a segunda figura, é a mesma que essa, passa por B e fica na frente do peixe. Perceba que na posição horizontal ela está na vertical, formando com a linha do horizonte um ângulo reto, portanto de 90 graus. E veja que na segunda posição, ela rotacionou, né, o quadro girou, e forma um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Ora, para você voltar essa figura na mesma posição, basta girá-la. Para você voltar essa mesma aresta que se encontra na posição de 45 graus, você vai girar 45 graus mais 90 no sentido horário. 90 mais 45 vai nos dar a resposta de 135 graus. 135 graus no sentido horário. A alternativa correta, a letra D. De bela questão, entendi, professor? Vamos para a próxima. Questão 157.
O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com as mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Bom, muito bem, pessoal, essa é uma questão de análise combinatória. Vamos lá. Para a primeira região, eu vou aqui destacá-la. Para a primeira região, nós temos quantas opções de cores para pintar essa região? 4. 4 opções de cores, né? Que são as que ele citou: verde, amarelo, azul e branco. Para a segunda região, vou aqui destacar para vocês, né? Para a segunda região, ele só não pode pintar com a mesma cor da anterior. Então, quantas opções ele tem? Ele tem 3 opções. A mesma coisa para essa. Quantas opções ele tem? Ele tem as 4 menos a da região vizinha. Então, quantas opções ele tem? Ele tem 3 opções. Para essa região, ele tem as 4 menos aquela que ele usou na região vizinha. Então, vezes 3. Ok? Para essa região, a mesma coisa. Vezes 3. Vezes 3. E para essa região, a mesma coisa. Vezes 3. Fazendo essa conta, ele vai chegar no seguinte resultado, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, ele vai ter então esse 4 aqui, vezes 81 vezes 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24. Resolvendo essa conta, ele fica com 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 972. Alternativa E de... Entendi, professor. Vamos para a próxima questão. Muito bem, pessoal. Questão 160. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a... E aí ele deu 5 diferentes diâmetros. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Muito bem, pessoal. Questão simples envolvendo operações com números decimais. A melhor pérola seria aquela que o joalheiro possui em estoque e cuja diferença entre o diâmetro da pérola e o diâmetro original da pérola original, que era de 4, fosse a menor diferença possível. Assim, com 5 continhas de subtração, o candidato consegue resolver a questão. Vamos lá? Alternativa A gente faz 4 menos 3,099. Fazendo essas contas, a gente vai achar 0,901 milímetro. Alternativa B, 4 menos 3,970, a gente vai encontrar uma diferença de 0,30 milésimos. Alternativa C, 4 menos 4,025, não se assuste com o sinal negativo, né? Mas porque aqui o sinal negativo não vai importar, menos 0,025 milésimos. Aqui, 4 menos 4,080 vai dar menos 0,0
80 milésimos. E aqui 4 menos 4,1 vai dar menos 0,100 milésimos. Ora, desprezando o sinal negativo, aquela que é mais próxima, cujo diâmetro é mais próximo do original, que é 4, seria então a alternativa C, de complemétodos. Junto com você, vamos então para a próxima questão. Questão 166. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Muito bem, pessoal, questãozinha simples, tá? De interpretação de gráfico. Né? Veja bem, a quantidade de água no reservatório A é representada pela bolinha branca. E os números relativos à quantidade de água do reservatório A estão no eixo da esquerda. Né? Já a quantidade de água do reservatório B é representada no gráfico pelo triângulo, pela linha com triângulos pretos, né? E a quantidade de água do reservatório B encontra-se no eixo à direita. Analisando o gráfico, a gente percebe que os únicos instantes, né? Os únicos instantes em que os dois reservatórios possuem a mesma quantidade de água são na 8ª hora, onde tanto o reservatório B quanto o reservatório A possuem ambos 30 mil litros. Né? Veja aqui, ó, agora eu vou puxar aqui do B, ó, puxo do B. Na mesma hora, 30 mil litros. E idem para a 9ª hora. Né? Idem para a 9ª hora. Logo, nesta área do gráfico, os dois reservatórios possuem a mesma quantidade de água armazenada. Sendo assim, os dois reservatórios possuem a mesma quantidade de água entre a 9ª e a 8ª hora. 9 menos 8, 1 hora. Né? É o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. A alternativa correta para essa questão, letra A, de aluno complementos, essa questão é sua. Questão 172. Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Por isso, eles têm duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo. De menos 30 até 50 graus. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, de baixo para cima, de menos 30 até 50. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Pergunta: qual é a temperatura máxima mais apropriada registrada nesse termômetro? Dê um tempo, pause o vídeo, pense na questão, que agora eu venho com a solução. Vamos lá. Nesse filete preto da esquerda, né, os números estão em ordem, né, em ordem crescente de cima para baixo. Então, se aqui é menos 10, aqui é 0, aqui tem negativo 5. Menos 10, menos 5 e 0. Então, vamos lá. Vou puxar aqui para você. Menos 5, ok? Muito bem, muito bem. Aqui nós temos a temperatura máxima, né? A temperatura máxima, então a gente tem aqui 30, 20 e 10. Aqui deve ser 15 e aqui 20. Então nós temos 20, 19. Puxo aqui para você ver.
Aqui é positivo 19. 19. Aqui eu vou puxar para você. Nós temos 0, 10 positivo, então 5 positivo, 0, 5 e 10. 5, 6, 7, 8. Puxo para você. Aqui nós temos positivo 8, que é o mesmo daqui, né? 0, 5, 10, 5, 6, 7, 8. Ok. 8. Muito bem. Pergunta qual é a temperatura máxima mais apropriada registrada nesse termômetro. É a alternativa E. De excelente, professor. Compreendi. Vamos para a próxima questão. 19 graus. Questão 175. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, né, aqui, onde eu vou marcar para você, né, aqui, exatamente aqui, representado pela letra X, ande para oeste, segundo aqui os nossos pontos cardeais, né? Nós temos então andando para oeste, ok? Vire à direita, muito bem, para alguém que está olhando para frente, aqui seria a direita e aqui a esquerda, então vire para a direita. Ok? Na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. Para quem está caminhando para cima, vire à esquerda. A esquerda seria para cá, na próxima rua. Né? A padaria estará logo a seguir. Então aqui é o ponto número 1. A alternativa correta, letra A, de aluno complementos. Essa questão é sua. E agora, a questão 177. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Então aqui nós temos o cano de entrada, o reservatório 1, o tubo de ligação e o reservatório 2. A água entra no sistema pelo cano de entrada do reservatório 1 há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer também o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água no reservatório 1, em função do volume de água no sistema? Muito bem, pessoal. Vocês percebem que a água entra com uma vazão constante. Ora, se a vazão é constante de entrada, isso significa que o nível de água subirá de forma constante. De forma constante é uma reta. Sendo assim, a gente elimina logo de cara, né, essa alternativa. A gente elimina logo de cara essa alternativa, porque constante seria uma reta, né? Então a gente fica com essas 3. Agora você percebe o seguinte. O nosso gráfico ele diz em relação ao nível do reservatório 1. O reservatório 1 sobe, ok? E quando o nível de água atinge o nível do cano de ligação, do tubo de ligação para o reservatório 2, começa a se ter saída de água, né? Saída de água para que o reservatório 2 encha até o nível do tubo de ligação. Então, primeiro começa-se constante, depois o nível fica constante durante um certo período de tempo, né, que poderia ser então essa alternativa C e essa alternativa D. A gente já elimina de cara aqui essa alternativa A. Muito bem, depois que o nível de água no 2 completa até o nível do tubo de ligação, os 2 reservatórios sobem. Mas veja bem, qual a diferença entre o primeiro instante e o segundo instante no reservatório 1? No primeiro instante, havia só entrada de água, então o nível crescia mais rápido. Depois que se encheu o reservatório 2, até o tubo de ligação,
os dois começam a se encher, porém no reservatório 1, a entrada de água por um lado e saída por outro, portanto ele começa a subir de um modo mais lento, com uma inclinação, portanto, mais lenta do que a primeira inclinação. A alternativa correta, letra D. De demais essa questão, professor, entendi. E assim a gente termina a resolução das questões mais fáceis do Enem. Um grande abraço, pessoal, até a próxima. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, não se esqueçam, deixe seus comentários, mete o dedo no like, marque a opção gostei desse vídeo e não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube Complemétodos para receber mais novidades sobre o Enem 2017, ok? Um forte abraço, até a próxima!